Fala galera, eu sou o Sam do canal Vinil na Parede, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje de volta a falar sobre uma banda específica, né? Que vocês já viram aí no início do vídeo, que é o Dire Straits, mas eu já vou adiantar que eu não vou falar eu vou mostrar os discos, obviamente, né? Só que eu não vou falar a história da banda, cara que saiu, o cara que entrou, né? Onde o cara nasceu, porque isso aí, cara, são detalhes que você consegue. E eu vou focar mais aqui nos motivos que levaram essa grande banda no auge do sucesso a acabar. O que leva, né? Sendo que o vocalista está nativo até hoje, né? Então, eu falo assim que o Dire Straits, junto com Led Zeppelin, com The Smiths e com The Police, são bandas que tiveram uma carreira curta, poucos discos praticamente perfeitos, e ambas acabaram no auge, né? Então, assim, inicialmente passa a ser até meio que inexplicável como uma banda, que eu vou também falar aqui, que vendeu 100 milhões de discos, 110, vocês vão ver aqui as vendagens, acabou assim de forma repentina, de repente, né? E vai provar o seguinte, cara, nem sempre o sucesso tá no glamour de tu ter um estádio lotado, muita gente atrás de você não ter tempo pra nada, etc. Então, o Dire Straits foi uma banda que começou em 1978, começou antes, ela lançou seu primeiro disco em 78. E aí eu já vou falar uma coisa assim, cara, diferente que aconteceu com a banda. Então a banda lançou o disco, que foi esse primeiro aqui, ó, né? O Dire Straits, né? Tinha lá a base, o Mark Knopfler, né? O John Wesley, e o irmão dele, que era o David Knopfler. E tinha os bateristas, que trocaram algumas duas vezes aí. Então quando eles lançaram esse disco aqui, normalmente o que acontece? A banda lança um disco e ela quer fazer sucesso aonde? Primeiro, normalmente ela faz sucesso local, o que leva muitas vezes ao interesse de fazer sucesso no exterior. E o Dire Straits aconteceu uma coisa engraçada, que a música Sultans of Swing, que a gente conhece, né? Ela estourou nos Estados Unidos. Quando ela estourou nos Estados Unidos, a banda estourou. Aí a banda estourou, e aí que ela voltou para a Europa e se consolidou como uma grande banda, né? Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime way on down south, way on down south, London town. Então esse primeiro disco aqui tem músicas assim, pô, como eu falei, cara, é até difícil você dizer assim, ó, esse disco do Dire Straits é ruim, esse é melhor. Eles são muito equivalentes. Depois eu vou dizer qual é o meu preferido, né? E aqui eu destaco Down the Waterline, a própria Sultans of Swing, Lions, Wild West End. Então um disco assim, sim, mas um disco muito bom. Uma capa simples, né, cara? Uma mulher aqui, parece numa varanda. Então esse aí foi o primeiro disco. E o que caracterizou, assim, quando o pessoal viu o Mark Knopfler tocar, e a gente vê isso claramente, né? Então ele possui um jeito de tocar diferente. Então ele toca sem palheta e ele toca com o dedão, com o dedo médio e o dedo indicador, né? E uma coisa que pouca gente sabe, que ele é canhoto. Só que ele toca como destro, né? Como se ele fosse destro, né? E faz um som ali. E eu sempre falei isso, cara, o Dire Straits parece que o cara não tá cantando, parece que ele tá falando, né? Ele tem uma voz diferente, né? Meio que falando, né? E aí, cara, lançaram esse disco, fez um sucesso. Depois eu vou botar aqui a vendagem do disco. O pior disco dele vendeu mais de 10 milhões. Aí na sequência, em 79, eles lançam esse segundo aqui, Communiqué. Cara, que é um disco também muito bom. Tem um clássico aqui, né? Que tem todos os shows ao vivo dele, que é o Once Upon a Time do West, Portobello Belly, que saiu nas coletâneas, né? Some people get it cheap like breaking up the speed limit. Oh yeah, once upon a time in the West. Então, e a banda continuava ali na sua toada. Isso aqui eu acho que foi o disco. Olha, o disco aqui é bom pra caramba, mas foi o disco que menos vendeu. Mas vocês vão ver daqui a pouco as vendagens, né? Tá aqui o Communiqué.
Aí na sequência, em 80, veja que é 78, 79, eles lançam que, pra mim, é o melhor disco. Que é o Making Movies, né? Um disco muito bom. É uma capa assim, mas que é o tipo da capa que você vê e você fala, cara, esse é o disco do Dire Straits, né? E outra coisa engraçada, que o Dire Straits fez sucesso, nessa época que ele fez sucesso, numa época que o punk dominava. E ele veio meio que tipo com um rock clássico, né? Mas que vocês vão ver que no próximo disco ele vai meio que para meio que um progressivo, um clássico mais pro progressivo. Que foi o lançamento do Love Over Gold, que foi em 82, né? Então aqui, cara, tem umas músicas, uma música chamada, um disco que é poucas músicas, são 6 músicas, tem Telegraph Road, que é um sonsaço, né? E aí o Dire Straits foi indo, né? Aí, cara, até o lançamento, que foi o disco que eu conheci a banda, e que eu acredito que a maioria das pessoas na época conheceram, que foi o Brothers in Arms, cara. Isso aqui é um clássico, né? Cara, o Brothers in Arms, ele tem 9 músicas, apenas 2 músicas meio que não tocaram no rádio. E uma dessas que não tocaram no rádio é a que eu mais gosto, cara, que é The Man's Too Strong. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a toll. I have legalized robbery, called it belief. I have a run with the money, yes, song. The man's too big, the man's too strong. Maravilhosa. Pô, mas aqui, cara, a verdade é o seguinte, cara, esse disco aqui, pra quem tem aí de 47, 45 a 50, cara, esse disco aqui ele tocou praticamente, e com o advento da MTV, praticamente ele tocou no rádio o tempo todo, né? Então tem So Far Away, Money for Not, que é o que fez mais sucesso, Walk of Life, Your Street tem aquele saxofone, Why Words, isso aqui é o primeiro lado, parece uma coletânea, né? Aí o segundo tem Rand Across the River, The Man's Too Strong, que eu falei, One Words, que é uma pouco conhecida, e fecha com Brothers in Arms, né? Curiosidade desse disco aqui, isso aqui é um relançamento, né? A versão original era um álbum simples que saiu aqui no Brasil. Por que eu tô falando isso? Que no álbum que saiu no Brasil as músicas são cortadas. Então, por exemplo, a Why Worry, nesse disco original ela é inteira e no CD ela é inteira. Só que no disco original, para ser um disco só, ele tinha uma versão bem mais curta, né? Então quem tem o disco original pode ver. Quando começa o instrumentalzinho, a música acaba, né? Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV, that ain't working. Então tá, aí aqui, cara, o Dire Straits já não, o pessoal, o que começou a acontecer? Os integrantes da banda, principalmente o Mark Knopfler, eles já estavam meio que exaustos após essa turnê desse disco aqui. Dessas grandes turnês, pô, os caras chegaram a passar de um ano 240 dias de shows. Porra, em um ano. Então, eles meio que deram uma parada e começaram a participar de shows esporádicos. Um desses shows foi esse aqui, ó, que eu peguei agora, é um bootleg, tributo a Mandela. Então eles começaram a participar do Live Aid, né? Então eles meio que deixaram a banda de lado. E em 87, né, o Mark Knopfler já produzia várias trilhas sonoras de filme. Então ele tem muita trilha sonora de filme, né? Então a banda meio que implicitamente tinha acabado. Só que eles reuniram em 91 e lançaram esse disco aqui, ó. Que muita gente acha que vendeu pouco, mas vocês vão ver, né? Então eu vou botar agora aqui, que é o On The Night, é o On Every Street, né? On Every Street. Fizeram uma turnê dele que gerou
o disco On The Night, que é maravilhoso, né? E antes do Brothers and Abbey, eu tinha esquecido, eles fizeram esse maravilhoso disco. Isso aqui é clássico, né? O Alchemy. Então, como eu vinha falando, eles fizeram a turnê do Never Street e em 91 eles lançaram. E em 91, após a turnê do Never Street, eles meio que decidiram acabar a banda. Pra você ter uma ideia, em 92 já sai o primeiro disco da carreira solo do Mark Knopfler. Se você olhar no Spotify, o Mark Knopfler tem mais de 20 discos, 20, 25 discos de carreira solo, fora as trilhas sonoras, né? Aí eu questiono aqui, cara, né? Antes de falar nisso aqui, até por um termo contratual, eles lançaram esse aqui, ó, em 92, se eu não me engano, 93. É um live de BBC, maravilhoso, cara. É pena que não tem vinil. Então o que aconteceu, cara? A partir de 92, o Mark Knopfler sai pela sua carreira solo. E aí, cara, uma coisa assim engraçada, você não vê muita entrevista deles falando porque acabou a banda, né? Aí o Mark Knopfler começou a fazer uma turnê em 92 mesmo, 93, vieram até o Brasil, acho que em 94, 95, pra tocar em ginásio, né? E as primeiras turnês eram boas, porque ele só tinha um disco solo, né? E falavam, teve amigos meus no Rio de Janeiro que foram ao show dele, falou que o show dele era praticamente só Dire Straits barra esse primeiro disco. E aí eu vou chegar onde eu queria nesse vídeo aqui. Cara, o que leva a pessoa ou o grupo, né, no auge, ganhando rios de dinheiro, abrir mão de tudo isso para ter uma vida teoricamente mais simples, né? O que leva a isso, né? Aí eu vou falar sobre um documentário que eu vi da banda Sepultura, né? O documentário do Sepultura, em que um dos bateristas, que eu esqueci o nome agora, o sonho do cara era participar de uma banda. Aí o cara conseguiu, acho que o baterista antes do Aquiles Priest. E mostra uma cena eles num trailer, cara, o cara cheio de pira na cabeça, o cara falando pro André Kisser que tava pensando em sair da banda. Aí o André, pô, você vai largar o teu sonho. E depois eu vi a entrevista com o cara falou assim, cara, meu filho tava pra nascer, eu tinha nascido, porra, só vivia na estrada, entendeu? Então aquilo começa, cara, a mexer com a cabeça do cara, ao ponto do cara largar o sonho dele. O cara era baterista do Sepultura, largou o sonho dele pra quê? Pô, cara, pra tocar. Aí depois o cara fez outros projetos, né? E teve uma vida mais regada, mais simples, cara, né? Então às vezes, cara, a gente pensa que não, o cara acabou porque o cara é egoísta, porque ele quer ganhar mais dinheiro. Aí vocês vejam, com essa vendagem que eu coloquei aqui do disco da Dire Straits, cara, ele vem disco até hoje, né? Em 2018 eles entraram pro o Hall da Fama, e no dia lá da premiação foi todos os integrantes, menos os dois irmãos, né? O David e o Mark Knopfler. Aí o John Williams perguntaram pra ele por que ele não foi, cara. Aí o John Williams falou que tinha ligado pra ele e falou que, cara, a gente respeita, mas eu não vou porque não dá pra ir. Ou seja, cara, é uma coisa mais forte que o cara, né? O cara não consegue, né? O John Williams, em algumas entrevistas que eu vi, tentou voltar à banda, pelo menos pra fazer um último show. Tipo que o The Police fez, por exemplo, o The Police fez em 2018, ou 2014, se eu não me engano. E o Led Zeppelin fez em 2007, com, né, aquele Celebration Day. Nem isso os caras conseguiram. E aí eu cito outra banda também, o Supertramp, cara, né? Os caras meio que brigaram, eu contei ali na história da banda. E tentaram, o Rick Davis tentou reunir já com o Roger Hodgson. Roger Hodgson continua tocando. Eu fui no show do Roger Hodgson, ex-vocalista do Supertramp. Praticamente o show é todo Supertramp. E algumas músicas da carreira, mas o cara não consegue voltar com aquela galera pra fazer o show, cara. Né? Não consegue, é mais forte que ele. E aí eu vou falar pra vocês até uma experiência pessoal, cara. Durante muitos anos, eu dei aula, mesmo sendo militar, eu dei aula. Pô, eu dei aula há mais de 10 anos em faculdade. E era uma coisa que me dava um prazer, cara. Até porque eu ficava o dia inteiro no quartel. E à noite eu ministrava aula em várias faculdades. Dei aula em umas 6, 7 faculdades. Cara, uma vez,
eu cheguei para dar aula. Cara, eu tava. Aí, assim, tipo assim, me deu um mal-estar, cara. E eu sei que ali, a partir dali, eu dei um tempo. Eu falei assim, cara, vou dar um tempo. Aí eu terminei o semestre, parei de dar aula. Cara, isso foi em 2014. Vocês acreditam que eu nunca mais consegui dar aula? E era uma coisa que me dava prazer, cara. Entendeu? Agora que eu tô na reserva, no exército, eu já fui convidado 3 vezes. Mas, cara, eu não consigo. Eu não consigo dar aula. Mas, pô, por que você não consegue? Cara, eu não sei. É uma coisa que quando eu começo a pensar em fazer, pô, já vem aquele negócio, cara... Né, porque eu vou falar pra você também, todo mundo pensa que dar aula é fácil, né? Não é não. Então, dar aula é uma preparação mental, uma preparação intelectual, né? Você sai daqui, você vai lá, né? Você pode ter o conhecimento de qualquer coisa, cara, mas logicamente você tem que estar se atualizando. Eu tô só usando um exemplo aqui, porque deve ser o que os caras passavam, né, cara? Aí o cara começa a pensar, cara, vou voltar pra essa turnê, fazer turnê, milhões de pessoas me bajulando, eu não poder andar. Hoje, com certeza, o Mark Knopfler ganha tanto dinheiro quanto ele sempre ganhou, faz as turnês dele, toca lá nos ginásios dele, nos anfiteatros. O importante é o seguinte, meu amigo, para resumir esse papo. O importante é ser feliz, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, eu falo isso pro meu filho. O seu grande objetivo na vida não pode ser dinheiro. Porque quando você tem o objetivo na vida de ter o dinheiro e você consegue o dinheiro, acabou seu projeto de vida. Mas você vai fazer o quê? Não, tô com o dinheiro, e aí? Então, você tem que ter sonhos, objetivos e usar o dinheiro que você conseguir para isso. Porque você vê esses youtubers aí, esses caras cheio de pira na cabeça, cheio de dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro. Porque não tinha um sonho, o sonho era só ganhar dinheiro. Então, dinheiro não é tudo, cara. Tá? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Então, é uma banda, voltando pro Dire Straits aqui, que você não tem muita informação, né? Os caras não falam muito. E continua. Tem até um vídeo, cara, do John Wesley. Dá até pena do cara. O cara tá bem velho já. O cara entrevistou e falou assim: pô, cara, eu sempre quis voltar com a banda, né? E se engana quem acha que o Dire Straits era só o Mark Knopfler, cara. Todos os músicos eram músicos de primeira. Todos eles. Até os 3 bateristas que participaram, os 3 tecladistas, 2 bateristas. Cara, eram exímios instrumentistas. Porque tem muita gente que acha, não, o Dire Straits acabou porque o Mark Knopfler... Não, lógico que o cara era a voz marcante da banda, né? Então, pessoal, era... O aspecto, às vezes, o aspecto psicológico, né? É o que impera e impede do cara, de repente, querer voltar e fazer um último show. Que, com certeza, se eles fizessem um último, ou 2 últimos shows, meu amigo, né? É uma pena, né? O tempo está passando, esses grandes ídolos estão indo embora, né? Então, muitos já estão morrendo. E provavelmente vai ser uma banda que a gente nunca mais vai ver tocar ao vivo, né? Infelizmente. Então, pessoal, então um grande abraço para vocês aí. Né? Como eu disse, não era uma discografia, era apenas uma apresentação aí de um outro ponto de vista, né? O que leva uma banda no auge, né? E famosa, ganhando rios de dinheiro, do nada acabar, e em contrapartida o integrante mais famoso continua até hoje fazendo show. É para reflexão. Um grande abraço e até a próxima. Né? Os caras meio que brigaram, contei ali na história da banda, e tentaram, o Rick Davis tentou reunir já com o Roger Hodgson. Roger Hodgson continua tocando, eu fui no show do Roger Hodgson, ex-vocalista do Supertramp, praticamente o show é todo Supertramp. E algumas músicas, mas o cara não consegue voltar com aquela galera para fazer o show, cara. Né? Não consegue, é mais forte que ele. E aí eu vou falar para vocês até uma experiência pessoal, cara. Durante muitos anos, eu dei aula, mesmo sendo militar, eu dei aula. Pô, eu dei aula há mais de 10 anos em faculdade. E era uma coisa que me dava um prazer, cara.
né? Até porque eu ficava o dia inteiro no quartel e à noite eu ministrava aula em várias faculdades. Dei aula em umas 6, 7 faculdades. Cara, uma vez eu cheguei para dar aula. Cara, eu tava. Aí, assim, tipo assim, me deu um mal-estar, cara. E eu sei que ali, a partir dali, eu dei um tempo. Eu falei assim, cara, vou dar um tempo. Aí eu terminei o semestre, parei de dar aula. Cara, isso foi em 2014. Vocês acreditam que eu nunca mais consegui dar aula? E era uma coisa que me dava prazer, cara. Entendeu? Agora que eu tô na reserva, no exército, eu já fui convidado 3 vezes. Mas, cara, eu não consigo. Eu não consigo dar aula. Mas, pô, por que você não consegue? Cara, eu não sei. É uma coisa que quando eu começo a pensar em fazer, pô, já vem aquele negócio, cara... Né, porque eu vou falar pra você também, todo mundo pensa que dar aula é fácil, né? Não é não. Então, dar aula é uma preparação mental, uma preparação intelectual, né? Você sai daqui, você vai lá, né? Você pode ter o conhecimento de qualquer coisa, cara, mas logicamente você tem que estar se atualizando. Eu tô só usando um exemplo aqui, porque deve ser o que os caras passavam, né, cara? Aí o cara começa a pensar, cara, vou voltar pra essa turnê, fazer turnê, milhões de pessoas me bajulando, eu não poder andar. Hoje, com certeza, o Mark Knopfler ganha tanto dinheiro quanto ele sempre ganhou, faz as turnês dele, toca lá nos ginásios dele, nos anfiteatros. Importante é o seguinte, meu amigo, para resumir esse papo. O importante é ser feliz, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, eu falo isso pro meu filho. O seu grande objetivo na vida não pode ser dinheiro. Porque quando você tem o objetivo na vida de ter o dinheiro e você consegue o dinheiro, acabou seu projeto de vida. Mas você vai fazer o quê? Não, tô com o dinheiro, e aí? Então, você tem que ter sonhos, objetivos e usar o dinheiro que você conseguir para isso. Porque você vê esses youtubers aí, esses caras cheio de pira na cabeça, cheio de dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro. Porque não tinha um sonho, o sonho era só ganhar dinheiro. Então, dinheiro não é tudo, cara. Tá? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Então é uma banda, voltando pro Dire Straits aqui, que você não tem muita informação, né? Os caras não falam muito. E continua. Tem até um vídeo, cara, do John Wesley. Dá até pena do cara. O cara tá bem velho já. O cara entrevistou e falou assim: pô, cara, eu sempre quis voltar com a banda, né? E se engana quem acha que o Dire Straits era só o Mark Knopfler, cara. Todos os músicos eram músicos de primeira. Todos eles, até os 3 bateristas que participaram, os 3 tecladistas, 2 bateristas, cara, eram exímios instrumentistas. Porque tem muita gente que acha, não, o Dire Straits acabou porque o Mark Knopfler não. Lógico que o cara era a voz marcante da banda, né? Então, pessoal, era o aspecto, às vezes o aspecto psicológico, né? É o que impera e impede do cara, de repente, querer voltar e fazer um último show. Que com certeza, se eles fizessem um último, ou 2 últimos shows, meu amigo, né? É uma pena, né? O tempo tá passando, esses grandes ídolos estão indo embora, né? Então, muitos já estão morrendo. E provavelmente vai ser uma banda que a gente nunca mais vai ver tocar ao vivo, né? Infelizmente. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês aí. Né? Como eu disse, não era uma discografia, era apenas uma apresentação aí de um outro ponto de vista, né? O que leva uma banda no auge, né? E famosa, ganhando rios de dinheiro, do nada acabar, e em contrapartida o integrante mais famoso continua até hoje fazendo show. É para reflexão. Um grande abraço e até a próxima.